uma função. Então, agora é uma análise não na forma de diagrama, mas olhando para as leis de formação, para as expressões algébricas de cada uma das relações. No primeiro caso, a gente tem y igual a 2 elevado a x. Então, nós temos o x elemento do domínio e o y elemento da imagem que fazem parte do contradomínio. Para todo número x, que eu colocar aqui no expoente do 2, vai existir uma resposta y. E todos esses elementos x conseguem se relacionar uma única vez, porque para cada x vai dar uma única resposta aqui, né? 2 elevado a qualquer número sempre vai dar uma única resposta. Então, para cada x está uma correspondência e todos os valores de x vão ter correspondência aqui. Percebe que, no caso da letra A, não houve nenhuma restrição nem de domínio, nem de contradomínio, nem nada. Então, a gente considera que é uma função dos reais em reais. Tá? Quando houver, por exemplo, na letra E ou na F, que vai ter restrição, a gente vai analisar. No caso, quando não se diz nada, a gente considera que a nossa função ela é uma função de R em R. Domínio contra domínio. Então, domínio, todos os números reais, podem ser o x, o expoente, e o contradomínio são todos os resultados, que está dentro dos reais. Então, nesse caso, a letra A é uma função, não tem nenhuma restrição ali que não atenda o fato de ser uma função. Na letra B, y ao cubo é igual a 3 vezes o x. Então, se nós formos resolver, o elemento x do domínio, qualquer número real, não tem nenhuma restrição, esse valor de x pode ser qualquer um, e os resultados de 3 vezes qualquer número podem sim ser o resultado, né, de y elevado ao cubo. Ou se a gente resolver, né, que o y seria a raiz cúbica de 3 vezes o x. Mas não tem problema, porque mesmo que esse x seja negativo, a raiz cúbica tem resposta. O que não existiria se fosse uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz de índice par, não teria correspondência para uma raiz de número negativo. No caso, quando o expoente o índice é ímpar, para qualquer valor de x, seja ele positivo ou negativo, vai existir uma correspondência em y. Então, nesse caso, a letra B é uma função também. Na letra C, y é igual a módulo de x. Os números x que vão ser colocados dentro do módulo podem ser qualquer número real. Se esse número for positivo ou negativo, não interessa, a resposta dele vai ser, para cada número que eu colocar ali dentro daquele x, vai existir uma única correspondência em y, né? Imagine assim, ó. Para cada x, se eu colocar o x igual a 3, ele vai se corresponder com o 3. Se eu colocar o x menos 3, ele também se corresponde com o 3, não tem problema, mas cada x vai ter uma única resposta do y, né? Domínio contra domínio. Então, é função nesse caso. A letra D está dizendo que o módulo de y é igual ao x. Então, do x é o conjunto de onde saem os valores. Se eu puser que o x é igual a 3, por exemplo, no y seriam as respostas, o contradomínio ou as imagens que se correspondem, que relacionam-se com o valor do domínio. Então, quando a resposta é 3, significa que lá dentro do módulo pode ter tido 3 ou menos 3. Então, o y pode ser 3 ou menos 3. Né? Que módulo de 3 vai dar 3, módulo de menos 3 também vai dar 3. Então, um x igual a 3, na verdade, ele pode se relacionar com duas opções. E aí, nesse caso, isso não define como uma função, porque o elemento que eu estou colocando aqui no conjunto domínio, no valor x, tem duas respostas no valor de y. Então, esse caso não é função. Na letra E, a minha função y está definida como x mais 5 sobre x, e o x pertencente aos reais. X pertencente aos reais é x é domínio, então dizendo que o domínio são todos os reais. Então aqui no primeiro conjunto, né, se a gente fosse imaginar, estariam todos os números reais e as respostas seriam todos os possíveis reais. Todas as possíveis respostas seriam reais. Tem um problema aqui nesse caso, porque como nós temos um denominador que é uma incógnita, nesse denominador nunca vai poder ser zero. E do jeito que está colocado aqui, está dizendo que o x pertence aos reais sem nenhuma exclusão. Então, está incluindo aqui a possibilidade do x ser igual a zero. Mas se o x for igual a zero, a resposta não vai ter correspondência no conjunto y. Porque não vai ter resposta para essa conta, para existir um valor correlacionado no conjunto do contradomínio. Então, pelo fato de não ter excluído o zero aqui do domínio,
aquilo ali não é função, porque vai existir o elemento 0 que não vai ter nenhuma correspondência com resposta y. No f, y é igual a x mais 5 sobre x, x pertence ao r com asterisco. Nesse caso, o asterisco significa que você está excluindo o zero dos elementos do domínio, que é o conjunto dos elementos x. Se eu estou excluindo o x do domínio, o zero do domínio, então eu posso pegar para o x qualquer número menos o zero. E aí sim, qualquer número real menos o zero vai ter sempre um resultado real nessa conta. Eu vou somar 5 com um número real e vou dividir por um número real, o resultado sempre vai ser real, né? Então aí sim, nesse caso, passa a ser uma função. Tá? No problema do e, não era porque a gente não excluiu a condição aqui do denominador ser igual a zero. O exercício 8 é para a gente analisar alguns valores de funções e zeros das funções para o caso de funções de mais de uma sentença, funções de várias sentenças. No caso, a letra G, né, a função G, ela é de duas sentenças, então ela tem uma certa expressão para x menores ou iguais a 3 e tem uma outra expressão para x maior que 3. E a letra F, e a função F, ela é uma expressão única definida. Então, na letra A, quer saber quem é f de 10. Para nós sabermos quem é f de 10, basta nós pegarmos na função f e substituir o valor do x pelo valor 10. Isso ficaria 2 vezes o 10 menos o 5, dividido por 10 mais 5. Então, a f de 10 é 20 menos 5, 15, dividido por 15. F de 10 é igual a 1, na letra A. E está se pedindo também quem seria a G de 3. No caso, para nós resolvermos a G de 3, é preciso estar atento a qual sentença nós vamos recorrer. Porque quando o x vale 3, está explícito aqui no enunciado que para x menor ou igual a 3, deve ser usada a primeira parte da expressão. Então, para calcularmos a G de 3, nós temos que substituir lá na primeira conta. Ficaria 3 mais 1 no primeiro parênteses e 3 menos 5 no segundo parênteses. Então, a G de 3 vale 4, que multiplica menos 2, ou seja, a G de 3 está valendo menos 8. Atenção para não substituir na expressão errada, tá? Porque onde está incluído o 3, no caso aqui, na primeira expressão da lei. Quais os zeros de cada uma dessas funções, da f e da g? Achar o zero da função é pegar a nossa função e igualar a zero. Então, nós vamos pegar a primeira função, que era 2x menos 5 dividido por x mais 5, e igualar a zero. Resolvendo isso, eu posso pegar o x mais 5, passar multiplicando, que vai multiplicar o zero e vai dar zero. Então, nós temos que 2x menos 5 é igual a zero. 2x é 5, e o x é igual a 5 sobre 2, ou 2,5. Isso seria o zero da função para a função f, para o primeiro caso. Na função g, a gente deve analisar cada intervalo. Então, para o primeiro intervalo, que nós temos x mais 1, que multiplica x menos 5, nós vamos igualar isso a zero e descobrir cadê o zero dessa função. Se tem um produto que vale zero, esse produto só vai ser zero se nós tivermos alguns dos dois parênteses iguais a zero. Então, aqui, ou o primeiro parênteses, x mais 1 é igual a zero, que implica dizer que o x tem que valer menos 1, ou o x menos 5 tem que ser zero, que implica dizer que o x é igual a 5. Bem, nesses dois casos, nós temos que analisar agora se esse x pertence ao intervalo de existência daquela sentença. Como aqui, essa primeira parte da função, ela só vale se o x for menor ou igual a 3, então para x igual a menos 1 está ok, porque menos 1 é menor ou igual a 3, só que o 5 não encaixa, porque o 5 é maior do que 3. Então, o 5 não pode ser solução, não pode ser zero daquele trecho daquela função. E aí, vamos analisar o segundo trecho. O segundo trecho é x menos 8, e aí vamos igualá-lo a zero. Isso vai dar x é igual a 8. Isso pode? Vamos verificar. Aquela sentença vale para x que sejam maiores que 3. Como o 8 é maior que 3, isso vale. Então, os zeros da segunda função da g vão ser o menos 1 e o 8, certo?